Vamos aguardar, vamos ver. A gente acha que o Iê é quem sai na próxima roça, né? Vamos para os bafões do Felipe Campos? Vamos lá! Vamos soltar o Brasil, fazer tudo acontecer, a assessoria de imprensa já tocando aqui. Enfim, vamos começar, né? Vamos dar trabalho para todos eles. Olha, gente, olha, a gente estava falando de fazenda. Você sabe que ontem eu recebi uma informação. Vocês perceberam que a prova do fazendeiro deixou de ser no dia da roça e passou agora para ser no próximo dia. Por quê? Virou Porque eu acho que parece mais, né, que o tiro saiu pela culatra. Como assim? Isso é uma própria informação da própria produção, de uma fonte minha lá na produção. Porque eles não queriam, não era assim, né, gente, que era pra falar. Na verdade, assim, não era pro Marcelo ser o fazendeiro. O Marcelo não, como se diz, oh meu Deus, o Matheus ser o fazendeiro. Tá. Não era pro Matheus ser o fazendeiro. Eles estavam querendo, na verdade, que a Flávia Viana pegasse como fazendeira, voltasse e que fossem pra roça Matheus e Bombom. Então, isso me leva a pensar que ontem foi formada a roça, então o que eles vão fazer? A prova que vai ser feita para o fazendeiro, com certeza tem a ver com o perfil de cada um deles. Ah, entendi. Você captou a minha mensagem, Abada Mestra? É meio uma prova que faça que saia quem eles querem. Quem eles querem. Eles preferem que saia do jogo. Eles acham que está mais atrapalhando do que ajudando. Isso, então assim, eles fazem uma forma, por exemplo, tá o Naim, o cara lá, o Fábio Arruda e o Marcelo Iê. O que eles vão fazer? Uma prova de força. Tá. E o que está acontecendo ainda, repercutindo essa história de Datena e Xuxa? Pois é, olha só, Sônia, ontem eu recebi uma informação Diz que também. Na Band mesmo, né? O que está acontecendo é o seguinte, isso pegou muito mal, obviamente, para os dois. Eu acho que para todos, o único que saiu melhor nessa história foi realmente o filho dele. O que acontece é o seguinte, tanto o Xuxa quanto os advogados da Xuxa diz que estão procurando uma brecha em toda essa história para ver se eles entram ou não com uma ação contra o Datena para ser processado. Que eu estava falando não, porque o que eu soube é que na própria emissora do Datena, aconteceu na Record também, mas na Band, as opiniões ficaram muito divididas, né? Muita gente dando razão para ele e muita gente não dando razão para ela, mas achando que a reação foi desproporcional, que a Xuxa não precisaria ter sido tratada daquela maneira. É isso, né? E eu acho que quando você ontem estendeu o tapete vermelho para o Joel, quando você colocou a Xuxa na geladeira, o Datena na geladeira, foi a decisão mais acertada. A Xuxa errou, o Datena errou. O Joel, com toda a educação e simplicidade, saiu muito falou bem assim, tá no tudo meio certo. de campo. Falaram assim, como é que se dá tapete vermelho para quem é a favor de palmada? A discussão não era essa, na verdade. O povo em não assiste relação o programa, a isso, pega aí o fica dando caminho palpite andando. furado. Em relação a isso, eu não concordo em nada. Mas é que eu estava falando, cada um pode expressar e tem o direito de dar a sua própria opinião, a maneira que vê as questões, mas desde que seja de um jeito educado e civilizado. E foi exatamente o que ele fez. Ela não foi educada, ela foi desrespeitosa, ela menosprezou o colega, eu já falei isso aqui, e o Datena baixou o nível legal com aquela expressão garota de programa infantil. Aquilo não se faz. E depois chamando de imbecil no final. O imbecil eu achei o menor dos males, porque depois ele ficou dando explicação em cima do imbecil e não, porque de bomba ele não tem nada, né? Então foi assim. E o que eu sabia era isso, que tinha sido dividida. Claro que mais pro lado do Datena, achando que a Xuxa não tinha nada que se meter com essa história e não se meteu de um jeito legal, mas que ele não poderia ter dito o que ele disse na verdade. Mas agora vai ter advogado nessa história? Então, parece que sim, parece que os advogados da Xuxa, os advogados, né? Um monte, para que um só. Que foi, Sônia Abrão? Eu falei, gente, ele baixou o site do rádio agora no ar. E eu não sei o que vai acontecer. Você não viu também? É que eu acho engraçado. Os advogados
vem aquele entourage para receber... É um escritório, né? Gente, que é isso? Para resolver um probleminha, entendeu? Desarroso, tudo muito no plural, grandioso. Um só advogado só resolve tudo isso. E aí o que acontece? Aí diz que eles estão procurando uma brecha justamente para tentar precisa de entrar brecha? com... Pois é, assim, a expressão tá lá. Agora não eu que não esteja sei. defendendo que ela processe o Datena. Eu acho que se eles conversarem, e ele é explosivo mesmo, ele, né, às vezes até abaixa o nível como ele abaixou em relação à Xuxa, mas depois passa e assim, ele é um cara legal. E os dois erraram, Sônia Abrão. Agora você já pensou? Você já pensou assim? De nada nessa história de processo, não. Já pensou se entram com um processo aí, por quê? Porque se chamaram ela de imbecil. Aí pronto. Felipe, aí, você é muito maldito mesmo. Aí a coisa acabou. pega, né? Pois Olha aqui, muita gente cobrou ontem e falaram que a culpa era minha, que o Felipe não conseguiu dar a notícia da repórter do Marcelo Rezende. Não, vou dar hoje. Mas eu falei, eu garanti para todo mundo que você ia falar isso hoje. Senão sobra para mim. Você fala, então, daqui a pouquinho. Sim. Bom, vamos voltar aqui. Pode falar aí da repórter. Então, na verdade, assim, todo mundo começaram a acontecer várias coisas dentro do Cidade Alerta e uma delas foi realmente o pedido de demissão da repórter da Lenisa Kraus, que é uma repórter incrível, que é essa que vocês estão vendo aí no vídeo. Essa moça, ela é maravilhosa, eu acho que é uma das melhores também da equipe. Obviamente tem muita gente boa, Rafael Polito, o próprio Peruca, enfim, todos eles eu acho que são consagradíssimos, mas a Lenisa em especial, ela tinha uma forma de comandar a matéria muito interessante. Vocês sabiam, a Lenisa, há um mês atrás, ela teve um AVC durante uma gravação, durante a matéria. Ela estava gravando, ela teve um AVC, ela desmaiou, a equipe socorreu a Lenisa, levou a Lenisa para o pronto-socorro e, graças a Deus, a Lenisa conseguiu sair sem sequelas dessa história. Mas foi um corre-corre, porque ela estava gravando, do nada ela falou, estou me sentindo mal, e começou a sentir tontura, caiu, desmaiou. Aí o cinegrafista, assistente, todos pegaram, colocaram a Lenisa, correram para o pronto-socorro com ela, e aí chegou lá, ela tinha tido um AVC, aí graças a Deus eles conseguiram, ela voltou à consciência e quando viram ela não tinha ficado com absolutamente nenhuma sequela. E o que acontece? Ela está namorando um policial que é da Polícia Federal. E aí eles conversaram muito e chegaram a uma decisão. Chegaram na decisão seguinte, que era muito melhor a Lenisa cuidar justamente da saúde. Se ela quiser voltar daqui um tempo, que ela volte para a televisão, mas o namorado orientou ela da seguinte forma: peça demissão, eu vou te arrumar um emprego na assessoria da Polícia Federal, que é para onde ela foi agora, e aí para ela sair desse ritmo, que a gente sabe, né, gente? Ritmo de repórter, principalmente policial, é alucinante. E para quem passou por isso, obviamente, daí o que ela fez? Ela pediu demissão. Há também, e obviamente, segundo a informação, ela ficou muito triste com a morte do Marcelo Rezende. E talvez ela não conseguisse ficar fazendo o mesmo programa também, sem ele, né? Ela prefere talvez esperar um pouco mais, espaçar um pouco mais, ver como tudo se adequa, e se ela quiser voltar, ela volta, mas as portas ficaram escancaradas para a Lenisa Kraus. Merece, realmente. Olha, a gente sabe, falando nesse assunto, não é? Ontem o Reinaldo Gotino, ele teve no Super Pop, ele fez a palavra-chave com a Luciana Gimenez, e teve um momento muito comovente em que ele fala da missão ingrata que coube para ele, difícil e triste, que foi ele noticiar a morte do colega e do amigo, ele noticiar a morte do Marcelo Rezende. Então daqui a pouquinho a gente mostra esse trecho do Super Pop de ontem para vocês. A gente viu nos olhos dele o sofrimento, né? Que foi aquele momento e que agora é a sofrida ausência do colega. No ar, e eu não sei o que vai acontecer. Você não viu também? É que eu acho engraçado os advogados
Vem aqui, pra receber... É um escritório, gente, né? que é isso? Para resolver um probleminha, entendeu? Horroroso, tudo muito no plural, grandioso. Um só advogado só resolve tudo isso. E aí o que acontece? Aí diz que eles estão procurando uma brecha justamente para tentar entrar com... Pois é, assim, a expressão agora, tá lá. Agora não eu que não esteja sei. defendendo que ela processe o Datena. Eu acho que se eles conversarem, e ele é explosivo mesmo, ele, né, às vezes até abaixa o nível como ele abaixou em relação à Xuxa, mas depois passa e assim, ele é um cara legal. E os dois erraram, Sônia Abrão. Agora você já pensou, você já pensou não assim, de nada nessa história de processo, não. Já pensou se entram com um processo aí, por quê? Porque se chamaram ela de imbecil. Aí pronto. Felipe, aí, você é muito maldito mesmo. Aí a coisa acabou. pega, né? Pois Olha aqui, muita gente cobrou ontem e falaram que a culpa era minha, que o Felipe não conseguiu dar a notícia da repórter do Marcelo Rezende. Não, vou dar hoje. Mas eu falei, eu garanti para todo mundo que você ia falar isso hoje. Senão sobra para mim. Você fala, então, daqui a pouquinho. Sim. Bom, vamos voltar aqui. Pode falar aí da repórter. Então, na verdade, assim, todo mundo começaram a acontecer várias coisas dentro do Cidade Alerta e uma delas foi realmente o pedido de demissão da repórter da Lenisa Kraus, que é uma repórter incrível, que é essa que vocês estão vendo aí no vídeo. Ela é maravilhosa, eu acho que é uma das melhores também da equipe. Obviamente tem muita gente boa, Rafael Polito, o próprio Peruca, enfim, todos eles eu acho que são consagradíssimos, mas a Lenisa em especial, ela tinha uma forma de comandar a matéria muito interessante. Vocês sabiam, a Lenisa, há um mês atrás, ela teve um AVC durante uma gravação, durante a matéria. Ela estava gravando, isso, né? Ela teve um AVC, ela desmaiou, a equipe socorreu a Lenisa, levou a Lenisa para o pronto-socorro e, graças a Deus, a Lenisa conseguiu sair sem sequelas dessa história. Mas foi um corre-corre, porque ela estava gravando, do nada ela falou, estou me sentindo mal, e começou a sentir tontura, caiu, desmaiou. Aí o cinegrafista, assistente, todos pegaram, colocaram a Lenisa, correram para o pronto-socorro com ela, e aí chegou lá, ela tinha tido um AVC, aí graças a Deus eles conseguiram, ela voltou à consciência e quando viram ela não tinha ficado com absolutamente nenhuma sequela. E o que acontece? Ela está na E simplicidade, saiu muito bem no meio de campo. Falaram assim, como é que se dá tapete vermelho para quem é a favor de palmada? A discussão não era essa, na verdade. O povo em não assiste relação o programa, a isso, pega aí o fica dando caminho palpite furado. Em relação a isso, eu não concordo em nada. Mas é que eu estava falando, cada um pode expressar e tem o direito de dar a sua própria opinião, a maneira que vê as questões, mas desde que seja de um jeito educado e civilizado. E foi exatamente o que ele fez. Ela não foi educada, ela foi desrespeitosa, ela menosprezou o colega, eu já falei isso aqui, e o Datena baixou o nível legal. Legal com aquela expressão garota de programa infantil. Aquilo não se faz. E depois chamando de imbecil no final. O imbecil eu achei o menor dos males, porque depois ele ficou dando explicação em cima do imbecil e não... porque de bomba ele não tem nada, né? Então foi assim. E o que eu sabia era isso, que tinha sido dividida. Claro que mais pro lado do Datena, achando que a Xuxa não tinha nada que se meter com essa história. E não se meteu de um jeito legal. Mas que ele não poderia ter dito o que ele disse na verdade. Mas agora vai ter advogado nessa história? Então, parece que sim. Parece que os advogados da Xuxa... os advogados... Né? Um monte, para quê? Um só. Que foi, Sônia Abrão? Eu falei, gente, o que baixou o site do rádio agora? No ar, e eu não sei o que vai acontecer. Você não viu também? É que eu acho engraçado. Os advogados. Vem aqui, pra receber... É um escritório, gente, né? Que é isso? Pra resolver um probleminha, entendeu? Horroroso, tudo muito no plural, grandioso. Um só advogado só resolve tudo isso. E aí o que acontece? Aí diz que eles estão procurando uma brecha justamente para tentar entrar com... Assim, a expressão tá lá. Agora não eu que não esteja sei. defendendo que ela processe o Datena. Eu acho que se eles conversarem, e
ele é explosivo mesmo, ele, né, às vezes até abaixa o nível como ele abaixou em relação à Xuxa, mas depois passa e, assim, ele é um cara legal. E os dois legal. erraram, Sônia Abrão. Agora você já pensou... Você já pensou não sabe de assim, nada dessa história de processo, não. Já pensou se entram com um processo aí, por quê? Porque se chamaram ela de imbecil. Aí pronto. Felipe, aí, você é muito maldito mesmo. Aí a coisa acabou. pega, né? Pois Olha é. aqui, muita gente cobrou ontem e falaram que a culpa era minha, que o Felipe não conseguiu dar a notícia da repórter do Marcelo Rezende. Não, vou dar hoje. Mas eu falei, eu garanti para todo mundo que você ia falar isso hoje. Sim. Senão sobra para mim. Você fala, então, daqui a pouquinho. Sim. Bom, vamos voltar aqui. Pode falar aí da repórter. Então, na verdade, assim, É que eu acho engraçado os advogados. Vem aqui, enturrado, pra receber... É um escritório, né? Gente, que é isso? Pra resolver um probleminha, entendeu? Desarroso, tudo muito no plural, grandioso. Um só advogado só resolve tudo isso. E aí o que acontece? Aí diz que eles estão procurando uma brecha justamente para tentar precisa de entrar brecha? com... Pois é, assim, a expressão agora, tá lá. Agora não eu que não esteja sei. defendendo que ela processa da Atena. Eu acho que se eles conversarem, e ele é explosivo mesmo, ele, né, às vezes até abaixa o nível como ele abaixou em relação à Xuxa, mas depois passa e, assim, ele é um cara E os dois legal. erraram, Sônia Abrão. Agora você já pensou... Podem se entender. Você já pensou não sabe de assim, nada dessa história de processo, não. Já pensou se entram com um processo aí, por quê? Porque se chamaram ela de imbecil. Aí pronto. Felipe, você é muito maldito mesmo. Aí a coisa pega, né? Pois é. Olha aqui, muita gente cobrou ontem e falaram que a culpa era minha, que o Felipe não conseguiu dar a notícia da repórter do Marcelo Rezende. Não, vou dar hoje. Mas eu falei, eu garanti para todo mundo que você ia falar isso hoje. Senão sobra para mim. Você fala, então, daqui a pouquinho. Sim. Bom, vamos voltar aqui. Pode falar aí da repórter. Então, na verdade, assim, todo mundo começaram a acontecer várias coisas dentro do Cidade Alerta e uma delas foi realmente o pedido de demissão da repórter da Lenisa Kraus, que é uma repórter incrível, que é essa que vocês estão vendo aí no vídeo. Ela é craque, essa moça, ela é ótima. Maravilhosa, eu acho que é uma das melhores também da equipe. Obviamente tem muita gente boa, Rafael Polito, o próprio Peruca, enfim, todos eles eu acho que são consagradíssimos, mas a Lenisa em especial, ela tinha uma forma de comandar a matéria muito interessante. Vocês sabiam, a Lenisa, há um mês atrás, ela teve um AVC durante uma gravação, durante a matéria. Ela estava gravando, isso, né? Ela teve um AVC, ela desmaiou, a equipe socorreu a Lenisa, levou a Lenisa para o pronto-socorro e, graças a Deus, a Lenisa conseguiu sair sem sequelas dessa história. Mas foi um corre-corre, porque ela estava gravando, do nada ela falou, estou me sentindo mal, e começou a sentir tontura, caiu, desmaiou. Aí o cinegrafista, assistente, todos pegaram, colocaram a Lenisa, correram para o pronto-socorro com ela, e aí chegou lá, ela tinha tido um AVC, aí graças a Deus eles conseguiram, ela voltou à consciência e quando viram ela não tinha ficado com absolutamente nenhuma sequela. E o que acontece? Ela está namorando um policial que é da Polícia Federal. Tá. E aí eles conversaram muito e